paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos falar nesse vídeo a respeito de casamento saudável. Vamos falar sobre uma coluna que não pode faltar em um casamento. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí no nosso canal. Nós estaremos fazendo uma playlist concernente a esse tema, casamento saudável. Cada vídeo estaremos abordando um pilar que não pode faltar em um relacionamento. Então, vamos estudar a Bíblia? Infelizmente, nós temos visto o primeiro projeto de Deus, que é a família, ser destruída dia após dia. E não é difícil de encontrarmos pessoas que se divorciaram uma, duas ou até mesmo 3 vezes. Mas o que acontece no meio desse povo que serve a Deus? Quais são as causas desses divórcios? Por que, nos dias que estamos vivendo, o número de divórcio entre cristãos tem aumentado de uma forma assustadoramente? Nesses vídeos, nós vamos falar sobre colunas que não podem faltar em um relacionamento. E, infelizmente, muitos casamentos têm chegado ao final pela ausência dessas colunas. E a primeira coluna que nós vamos falar que não pode faltar em um relacionamento é a comunicação. Quando Deus criou Adão, o Senhor olhou para Adão e disse: não é bom que o homem ande só, far-lhe-ei uma adjuntora. E a Bíblia diz que depois que Deus faz cair um profundo sono em Adão, Deus traz Eva e apresenta para Adão. A partir daquele momento ele diz: essa é osso do meu osso, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. E deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E é no capítulo 11 que a Bíblia diz que os homens intentaram fazer uma torre com o propósito de chegar com ela até o céu. E também com o propósito para que o povo não se espalhasse, o povo vivesse ali debaixo da sombra daquela torre. E aí o próprio Deus cita essas palavras aqui, ó: eis que o povo é um e a sua língua também é uma só. E não haverá restrição para tudo aquilo que eles intentarem fazer. Ou seja, Deus está falando aqui sobre comunicação. Como o povo falava uma só língua, eles conseguiam se entender facilmente. Mas Deus fez cair sobre eles vários tipos de línguas e eles não conseguiram mais se comunicar. Aí que apareceu a separação dos povos. Então, quando o homem consegue se comunicar, ele consegue também crescer e amadurecer. Quando não há uma comunicação, não tem como um relacionamento persistir ou permanecer. Então, para o casamento dar certo, eles precisam falar a mesma língua. Mas como falar a mesma língua se eles são diferentes? É aí que entra a comunicação. Eles vão ter que se comunicar para que o casamento consiga permanecer. Ou seja, um vai ter que abrir mão de algumas coisas e o outro também. Um vai ter que ceder e o outro também vai ter que ceder para que o casamento funcione ou dê certo. Infelizmente, a falta de comunicação tem levado muitos casais ao divórcio, porque eles não conseguem conversar mais. E podemos também atribuir isso à tecnologia. Hoje as pessoas têm o seu celular, que às vezes fica ali o dia todo preso naquele celular, às vezes a televisão, e eles perdem essa comunicação. Antigamente as pessoas conversavam mais, as pessoas perguntavam umas para as outras: como é que foi o seu dia? O que aconteceu hoje? As pessoas conseguiam se comunicar mais. E a tecnologia, vale ressaltar, que aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Quantas pessoas não se comunicam com outras pessoas, fora quem sabe até do país, mas às vezes deixam de se comunicar com o seu marido ou às vezes com sua esposa. Quantas pessoas que elogiam e dão um bom dia para todos os seus amigos nas redes sociais, mas às vezes esquece de dar bom dia para o seu cônjuge, se esquece de perguntar como foi o dia do cônjuge. Quantas pessoas parabenizam os outros via redes sociais, elogiam os outros via redes sociais e se esquece de elogiar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. O que é isso? Falta de comunicação. Infelizmente, por falta de se comunicar, as pessoas vão guardando mágoas. A pessoa muitas vezes é ofendida com alguma coisa que o cônjuge fez e vai guardando, vai guardando. Chega um dia que ele explode, que ele estoura e ele despeja em cima do seu cônjuge. Isso não é diálogo. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo assim: eu falo mesmo? E na maioria das vezes, essas pessoas que falam assim: eu falo mesmo, dificilmente elas ouvem, porque diálogo é isso. Diálogo é você falar, é você se expressar, mas também é você ouvir. Quando há o diálogo, as duas partes têm que se comunicar, ou seja, você vai falar o que você não gosta que o seu cônjuge faça, ou uma atitude que ele toma que deixa você chateada ou triste, mas espere para também ouvir as reclamações ou aquilo que ele quer ou precisa que você mude também. Olha o que Deus diz aqui, que o povo, enquanto fala a mesma língua, tudo que eles quiserem, eles podem alcançar. Agora, se eles falarem línguas diferentes, eles não vão se entender. O relacionamento, o casamento é uma instituição divina.
Deus criou o casamento para que o homem não andasse sozinho. Só que como eles são duas pessoas diferentes, eles precisam conversar. Ninguém entra num casamento sabendo de tudo. E por mais que você possa dizer, eu estou casado há 30, 40, 50 anos, você nunca vai saber de tudo. Porque um relacionamento é uma construção. São duas pessoas diferentes, mas que terão que abrir mão muitas das vezes de alguma coisa para agradar o seu cônjuge. E a Bíblia, ela é maravilhosa por causa disso. A Bíblia, ela ensina a mulher a ser sujeita ao marido. Só que se ela parasse aqui, a gente poderia dizer que a Bíblia é machista. Porém, a Bíblia diz para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja como Deus prioriza o casamento. Veja como Deus olha tanto para a mulher como também para o homem. Veja como Deus quer que a família seja abençoada, mas cada um na sua devida função. Cada um cumprindo o propósito de Deus dentro do relacionamento. Hoje também com o crescimento no mercado de trabalho, a maioria das mulheres também tem um emprego e às vezes não há essa comunicação e eles não conseguem conquistar absolutamente nada, porque enquanto eles trabalham, cada um puxa para um lado, quando na verdade o casamento precisaria ter um diálogo para que eles pudessem conquistar, para que eles pudessem alcançar, quem sabe, o sonho da sua casa própria, quem sabe o seu carro, quem sabe ter uma situação financeira equilibrada, poder dar aos filhos, quem sabe, um estudo melhor. Mas para tudo isso eles precisam se comunicar e infelizmente, como nós já dissemos, a comunicação no casamento está sendo escassa. Na maioria das vezes eles só conversam quando a situação chega já no seu limite. É por isso que os casais têm que se comunicar melhor. É por isso que tem hora que tem que sentar e conversar com o seu cônjuge, o que agrada, o que desagrada, mas como eu falei no início, nós precisamos estar prontos para ouvir. Eu conheço muitas pessoas que criticam o seu cônjuge, seja o homem ou seja a mulher, sempre critica aquela pessoa. Muitos casamentos que chegaram ao seu final também. Se você for conversar com as pessoas, por que o relacionamento não deu certo? Ele vai jogar a culpa toda no outro cônjuge. Mas será que no casamento, quando ele acaba, só um tem culpa? Ou será que é os dois que têm culpa? Infelizmente, em alguns relacionamentos, a esposa, muitas das vezes, diminui o marido na frente dos outros. Ou vice-versa, o marido envergonha a esposa na frente dos outros. Como diz aquele velho ditado, roupa suja se lava em casa. Ou seja, se as pessoas usassem essa força de falar mal um do outro para se comunicar quando eles estivessem sozinhos, nós não teríamos tantos problemas de relacionamentos. Muitas pessoas, infelizmente, têm o hábito de falar mal do seu cônjuge e quando ele ou ela faz isso, eles estão particularmente se diminuindo, porque eles não são duas carnes, eles são uma carne só. Então, quando a esposa fala mal do esposo, automaticamente ela está falando mal dela também. Quando o marido fala mal da sua esposa para os outros, também ele está se diminuindo, porque eles não são duas carnes, eles são uma carne só. Ou seja, o marido tem que proteger a esposa tem que proteger o marido. E às vezes, por falta de se comunicarem sozinhos, eles acabam por levar o seu casamento ao término, porque eles não conseguem valorizar o outro, olhar para o outro e saber que os dois têm defeito, mas eles se completam quando estão juntos ou quando estão unidos. Repare que na queda do homem e da mulher no Éden, o diabo, para destruir o casamento, o que ele fez? Ele teve que separá-los. Ele conversa com Eva, ele consegue persuadir Eva, Eva come o fruto e engana Adão. Ou seja, para o diabo destruir a tua família, o teu casamento, ele não vai lutar diretamente contra você e tua esposa, ou você e teu esposo. Ele vai tentar se associar a um de vocês para destruir o outro. É assim que ele destrói o casamento. Agora, se houver comunicação, se vocês conseguirem conversar e dialogar o que está certo, o que não está certo, isso aqui não está me agradando, isso aqui também está me agradando, aí o casamento vai estar cada dia mais fortalecidos no Senhor, porque vocês são uma carne só. Só repetindo que comunicação é entre duas pessoas. Se você quer chegar, eu vou conversar com meu cônjuge, eu vou falar o que não está me agradando, eu vou falar isso, aquilo outro, também se prepare, porque com certeza ele também vai falar algumas coisas que você precisa mudar. E o ser humano precisa entender que nós somos um ser em construção. Ninguém sabe de nada, nós vamos aprendendo com a vida. E nós só podemos aprender quando nós paramos para ouvir.
Ou seja, se você é aquele que fala o que você quer e não para ouvir, você não vai ter mudança no teu casamento, no teu relacionamento. Se você é uma pessoa que sempre acha que você tem razão, você nunca vai crescer, você nunca vai amadurecer. E aí muitos vão se perguntar por que não consegue ter um casamento abençoado, porque muitas das vezes não consegue ouvir o seu cônjuge. Você precisa ouvir, você precisa também mudar em algumas áreas para que o casamento, para que o relacionamento dê certo. Comece a ouvir mais e a falar menos. E você vai ver que Deus vai abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Ou seja, os mesmos defeitos às vezes que você vê no teu cônjuge, ele também vê defeitos em você. E às vezes, quem sabe por vergonha ou por não querer falar aquilo para o cônjuge, as pessoas acabam escondendo. Só que muitas pessoas vão guardando essas coisinhas e quando eles estouram, eles falam coisas que eles não deveriam falar. E aquilo, ao invés de conseguir unir o casamento, acaba destruindo. Por isso, se comunicar é importante. Eu sei que muitas pessoas têm facilidade de se comunicar com pessoas que estão distantes, mas esquecem de se comunicar com quem está perto. A Bíblia diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Por isso o casamento foi instituído por Deus. A parte de Deus já foi feita. Agora faça a sua parte. Não adianta orar se não houver diálogo. Você pode se matar orando, mas se você não consegue sentar e conversar com a tua esposa ou com o teu esposo e falar o que está certo, o que você não gosta, o que você não gosta, você pode morrer orando e nada vai acontecer. Deus não vai intervir no teu casamento, porque a comunicação cabe a cada um de nós. Lembre-se você, tua esposa é diferente de você, ou teu marido é diferente de você. Ele foi criado muitas das vezes em uma família totalmente diferente da sua. Então ele não tem como ser igual a você. Só que se lembre que a comunicação vai fazer você abrir mão e ele também abrir mão. Para que o casamento seja uma bênção, vocês precisam se comunicar. Em alguns casos, quando os cônjuges não conseguem conversar mais, é preciso de um intermediário. Às vezes, se você é cristão, de um pastor, de um obreiro responsável, de pessoas que conhecem a Deus e conhecem a Bíblia. Não vá pedir conselho para a pessoa que não ora e não lê a Bíblia, porque com certeza ele pode te dar um conselho furado e piorar o teu relacionamento. Então procure alguém de Deus, alguém de confiança, alguém que ore, alguém que conheça a Bíblia, para que esta pessoa possa ser o intermediário ou ajudar vocês a conversar aquilo que é necessário para o bem do casamento. Vamos repensar a questão do divórcio, vamos repensar a questão do casamento. O casamento é uma instituição abençoada por Deus. Não podemos simplesmente por qualquer motivo nos separar, porque o casamento é o projeto que Deus estabeleceu sobre a face da terra. Lembre-se, se nós tivermos um casamento saudável, teremos uma igreja saudável. Se tivermos um casamento com problemas de relacionamento, teremos uma igreja com problemas. Então vamos cuidar do casamento, para que a igreja também seja uma bênção. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curte. Não esquece de deixar o seu comentário aí e se inscreve no nosso canal. E Deus vos siga abençoando.